Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo joinha? Nós estamos aqui para mais uma aula de física, professor Rafael, de física. Nós vamos falar nessa aula, nós vamos continuar o que estávamos fazendo na aula passada, que é a resolução de exercícios da lista que eu passei para vocês. Na aula passada nós resolvemos os exercícios de 1 a 5 e nessa aula a gente vai resolver de 6 em diante, ok? Vamos resolver os exercícios então da lei de Coulomb. Vamos para o exercício 6, continuação da aula passada. A respeito da lei de Coulomb, marque a opção correta. Então, exercício de lei de Coulomb. Vamos relembrar a lei de Coulomb rapidamente. E já vamos diretamente aqui para a expressão algébrica da lei de Coulomb. O que ela mostra? Você tem aqui a força eletrostática, F. A força ela é uma grandeza que depende de duas cargas estarem atuando uma sobre a outra. Duas cargas, Qzão e Qzinho. Qzão é uma carga, Qzinho é outra. A gente só bota a letra maiúscula e minúscula para diferenciar. Pode ser QA, QB, Q1, Q2, não importa, tá? Qzão e Qzinho. K é uma constante, que é a constante eletrostática do meio onde as cargas estão. Então, K é um valor numérico que depende do meio onde as cargas estão. Pode ser o vácuo. E aí a gente vai usar K0, que é a constante eletrostática, para o vácuo. A gente vai usar 9 vezes 10 na 9. Tá? Por que a do vácuo? Porque ela é praticamente a do ar atmosférico. Então, a gente vai usar a do vácuo como referência. Serve para o ar atmosférico. Beleza? A unidade de medida para a constante eletrostática é Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, mas isso aqui vocês não vão usar nas operações. Só para saber qual é a unidade de medida dele. Esse valor é tabelado, tá? Então sempre vai ser dado para vocês nos enunciados. Esta é a expressão da lei de Coulomb. Lei de Coulomb é uma lei que faz a quantização da força eletrostática entre duas partículas separadas entre si por uma distância d. Então, d é a distância entre as cargas. Na primeira, na A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é diretamente proporcional à distância entre duas cargas de mesmo sinal. Vamos entender o que significa esse diretamente proporcional e também vamos tentar entender o que significa inversamente proporcional. Olha só. Eu vou fazer uma análise na equação da proporcionalidade entre força e as outras coisas. Então, vamos começar aqui com força. Vou colocar o símbolo alfa, alfa, primeira letra do alfabeto grego. Alfa, como sendo significado de alfa é proporcional. Então, alfa vai significar uma proporcionalidade. Quando eu escrevo que F é proporcional a K, por exemplo, o que significa? Vou anotar aqui. Força é... Nesse caso, ó, estão na mesma linha, ambos na parte de cima da divisão. Nesse caso, a gente diz que é diretamente proporcional. Força é diretamente proporcional a constante eletrostática. Ou seja, quanto maior o valor de constante eletrostática, maior o valor de força elétrica entre as cargas. Então, força é diretamente proporcional a constante eletrostática. É isso que significa a proporcionalidade. Quando a constante eletrostática aumenta, a força elétrica aumenta, tá? Que mais? Força é diretamente proporcional a Q vezes Q. Ou seja, força é diretamente proporcional ao produto. O que é um produto mesmo? Produto é uma multiplicação ao produto das cargas.
Ou seja, quanto maior o produto das cargas, quanto maior o valor das cargas, maior será a força eletrostática. É isso que significa dizer que força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Quanto maior o produto das cargas, maior a força eletrostática. Ok? Tá faltando a distância. Então, olha só, a força ela é diretamente proporcional, mas na verdade aqui o D está na parte de baixo da fração. Então a gente não vai chamar de diretamente proporcional, isso leva a outro nome. A gente vai dizer que a força é inversamente proporcional. Por que inversamente proporcional? Porque agora a distância está na parte de baixo da divisão. É o inverso. O que significa isso? Significa que quando a distância aumenta, a força não aumenta, ela diminui. É o inverso. Acontece o inverso com ela. Quando a distância diminui, a força não diminui, ela aumenta. Então, é isso que significa ser inversamente proporcional. E qual é a proporcionalidade aqui? A força é inversamente proporcional a quê? Ao quadrado da distância. Tá vendo ali que a distância é ao quadrado? Então é isso. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Agora a gente vai analisar o exercício. A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é diretamente proporcional à distância. Não, não é. É inversamente proporcional. B. A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é inversamente proporcional ao produto entre as cargas. Não, ela é diretamente proporcional. B também não é. C. A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Até aí, beleza. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Beleza também. A opção C está correta para esse exercício. A força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. A opção correta para o exercício 6 é a opção C. Próximo exercício. Uma das principais contribuições para os estudos sobre eletricidade foi o da definição precisa da natureza da força elétrica, realizada principalmente pelos trabalhos de Charles Augustin Coulomb. Século 18 e 19, né? Iniciozinho do 19. Coulomb realizou diversos experimentos para determinar a força elétrica existente entre objetos carregados. Resumindo, suas conclusões em uma das relações que reconhecemos atualmente como lei de Coulomb. Considerando a lei de Coulomb, assinale a alternativa correta. A. A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é diretamente proporcional ao produto das cargas e ao quadrado da distância. Ela não é diretamente proporcional ao quadrado da distância, é inversamente. Opção B. A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é inversamente proporcional ao produto das cargas. Não, ela é diretamente proporcional. Opção B está errada também. C. A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. A C está correta aqui novamente. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, F é igual a Q vezes Q, né? E também inversamente proporcional ao quadrado da distância. F é igual a 1 sobre D quadrado. Fechou? Opção C para o exercício 7 também. Exercício 8. Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com cargas elétricas de sinais iguais e módulos diferentes. Então vamos anotar isso. Os sinais são iguais, as duas partículas, mas os módulos são diferentes. O que é módulo? Lembra o que é módulo? O módulo é o valor numérico sem se importar com o sinal. Tá? Deixa eu anotar isso aqui para você lembrar.
módulo é igual a valor numérico. Beleza? Módulo é valor numérico. Então, vou considerar duas partículas positivas. São duas esferas metálicas idênticas, são carregadas com cargas elétricas de sinais iguais. Mais e mais, pode ser. Módulo diferente. Eu vou dar aqui um exemplo de Q e 3Q. Pode ser. Módulos são diferentes. Encontram-se situadas no vácuo, ou seja, o vácuo é constante eletrostática K0. Separadas uma da outra por uma distância x. Tá, então tem uma distância entre elas. Essa distância eu vou chamar de x. Beleza. Que mais? Sobre a força elétrica que atua em cada uma dessas esferas, tem-se que são... Tá, agora aqui ele está citando iguais em módulo e possuem sentidos opostos. A gente vai precisar relembrar um pouco sobre vetores. Já que a força é uma grandeza vetorial. Então, precisa lembrar as propriedades de um vetor. Você lembra o que é um vetor? O vetor, para ser definido completamente, ele precisa de mais informações do que somente o valor numérico e a unidade de medida. Um vetor é uma grandeza física. Tá? Então, este vetor, na verdade, ele é uma seta. Pode ser representado por uma flechinha. Uma seta, uma flechinha. É uma grandeza física que precisa de quais informações para ser conhecida por completo? Ela precisa de módulo, que você já sabe o que é o valor numérico. Ela precisa de direção. O que é direção? Direção diz respeito ao eixo. Direção diz respeito ao eixo. Por exemplo, x, y, z. Né? Ou horizontal, vertical. Vou botar aqui também. Horizontal, vertical. Direção diz respeito ao eixo. E o sentido diz respeito ao sinal. Como assim o sinal? Positivo ou negativo? Então, eu posso ter uma flecha, uma seta, que aponta na direção x, na direção horizontal, tá? Horizontal x, e no sentido positivo. Ou o sentido aqui também pode ser direita, vírgula, esquerda. Lembrando que direita e esquerda são sentidos que dizem respeito à direção horizontal, né? Horizontal, direita, esquerda, né? Para frente e para trás. Ou vertical, para cima, para baixo. Para cima, para baixo. São sentidos. Que no plano cartesiano, eu consigo simplificar todos esses nomes por x, y, z e mais e menos. Pronto, já consigo simplificar tudo. O que mais o vetor tem? Ele tem módulo, direção e sentido. E ele também, claro, se for uma grandeza física dimensionada, ela vai ter uma dimensão. Por exemplo, a força. Qual é a dimensão da força? O Newton. Uma unidade de medida, tá? Unidade de medida, beleza? Então, relembramos aí vetores. E agora vamos analisar a força atuando entre essas duas partículas. Pelo princípio da eletrostática, nós temos aqui uma força de... Que tipo? Que tipo de força? Uma força de repulsão. Então, eu vou chamar essa partícula aqui de A e essa partícula de B e dizer que essa é a força que a A atua sobre B. Agora aqui tem uma força que B atua sobre A. Elas estão fazendo força uma sobre a outra mutuamente, ou seja, as duas fazem força uma sobre a outra, tá? Tá aí, esse é o nosso exemplo, relembramos vetores, vamos para o exercício.
Sobre a força elétrica que atua em cada uma dessas esferas, tem-se que são A. Iguais em módulo e possuem sentidos opostos. B. Iguais em módulo e possuem o mesmo sentido. Bom, agora que a gente já revisou, olha só. Primeira coisa, essas forças, força que A faz em B e força que B fez em A, elas completam um par ação e reação. Ou seja, essas forças têm o mesmo módulo. O que significa isso? Se esse F vale 1 newton, aquele também vale 1 newton. Se esse F vale 10, aquele também vale 10. Eles são iguais em módulo, têm o mesmo valor numérico, tá? Se eles têm o mesmo valor numérico, eu digo que tem o mesmo módulo. Beleza, o que mais eu tenho aqui? Direção, né? É o eixo x, y, z, horizontal, vertical. Aqui, eu tenho o eixo x, ele já está dizendo que a distância é x. Então, essas duas forças estão na mesma direção. Então, vou anotar aqui. Mesma direção. Qual é a direção? Eixo x. Agora, o sentido diz respeito a positivo e negativo. Ou seja, positivo no plano cartesiano vai para lá. X positivo é para lá. E o x negativo para cá, o oposto. Então, a gente tem o sentido oposto. Para frente, para trás. No plano cartesiano, eu digo que é x positivo, x negativo. Agora, olha só. O FAB aponta no x positivo e o FBA aponta no x negativo. Então, eles têm direções opostas. Essa é a classificação das forças entre duas partículas que estão se repelindo ou se atraindo, tanto faz, vai funcionar dos dois jeitos. Opção correta para o exercício 8, opção A. São forças iguais em módulo, ou seja, têm o mesmo valor numérico, e possuem sentidos opostos, uma aponta para um lado, a outra para o outro. Se elas forem se atrair, vira as duas. Cada uma para um sentido. É a mesma direção, é o mesmo eixo, mas o sentido é oposto. Ok? Opção A para o exercício 8. Continuamos. Exercício 9. O que acontece com a força entre duas cargas elétricas mais Q e menos Q, colocadas a uma distância D, se mudarmos a carga... Tá, agora tem uma situação A e uma situação B, que acontece uma mudança. Preciso anotar tudo sobre a situação A e depois anotar tudo sobre a situação B e aí fazer a relação. Sobre a situação A, o que acontece com a força entre duas cargas elétricas mais Q, chamar de QA. E a QB, quem é a QB? Menos Q. Colocadas a uma distância D. Distância entre A e B é chamada de D. Se mudarmos a carga mais Q por mais 4Q, ou seja, depois o QA ele vai valer mais 4Q. E a carga QB vai valer mais 3Q. Mais 3Q. Q minúsculo. Isso. E a distância D por 2D. Então agora D, AB, é 2D. O que acontece com a força? Eu quero saber sobre a força. Força 2 e força 1. Vem para cá. Vamos dar uma olhada no que acontece. Na primeira situação, vou chamar de situação inicial, primeira, e depois eu tenho a segunda. Na primeira situação, vou escrever a lei de Coulomb completinha. K, Qzão, Qzinho, sobre D quadrado. F1 vale o quê? K. Q1 é mais Q. Simplesmente Q.
QB, né, Q2, o QB é menos Q. Então aqui vai menos Q. E a distância é só D. Então deixa aqui D. Quanto vale F1? Vale menos, ó, esse menos vem para cá para frente. Numa multiplicação, se tem alguém com sinal de menos, todo mundo fica negativo. Menos K, Q, Qzinho, sobre D quadrado. É isso que vale F1. Agora vamos olhar para o F2. O F2 tem outras características. F2 é igual a K. QA quem é? Mais 4Q. Mais 4Q. QB quem é? Mais 3Q. Dividido por 2D. E isso está ao quadrado. Agora eu vou calcular aqui o que acontece. F2 é igual a K. Mais e mais não preciso colocar. Né? Já fica positivo. Num produto, se todo mundo é positivo, o resultado é positivo. 4 vezes 3, 12. Aqui fica K, Qzão, Qzinho, normal. Dividido por 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado, D quadrado. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3. Aqui continua K, Q, Q sobre D quadrado. Dá uma olhada só agora o que a gente descobriu. Como K vezes Q sobre D quadrado é igual a F1, aqui eu tenho, ó, K vezes Q sobre D quadrado. Eu tenho. E isso aqui é igual a F1. Por fim, eu vou substituir e dizer que F2, ou seja, a força na segunda situação, ela é 3 vezes a força na primeira situação. Ela aumentou 3 vezes. Vamos para o enunciado do exercício. Ele quer saber o que acontece. A. Mantém seu módulo e passa a ser atrativa? Ó, era uma carga positiva e uma negativa. Se atraíam. Depois elas se tornaram em duas cargas positivas. Mais e mais. No final do processo, mais e mais se repelem. Se mais e mais se repelem, não pode ser atrativa. A não é a correta. B. Mantém seu módulo e passa a ser repulsiva. Sim, elas são repulsiva. Mas a força não mantém o seu módulo. O que a gente descobriu aqui? Que a força final ela é 3 vezes maior que a força inicial. Então, não manteve seu módulo. O que é o seu módulo mesmo? Módulo é valor numérico. Então, não manteve o valor numérico. C. Tem seu módulo dobrado e passa a ser repulsiva. Não, não é dobrado, é triplicado. Opção D. Tem seu módulo triplicado e passa a ser repulsiva. A opção correta para o exercício 9 é a opção D. Olha só. O módulo da força, na segunda ocasião, ela é triplicada. 3 vezes F1. Se eu tenho 3 vezes a força inicial, vai me dar a força final. Ok? Exercício 9 resolvido. No 9 ainda tinha a opção E. Tem seu módulo triplicado e passa a ser atrativa. Não pode ser atrativa, né? Se os módulos... se os sinais, aliás, os sinais das cargas são iguais, não é atrativa, ela é repulsiva. Exercício número 10. Diz assim, ó. 3 pequenas esferas idênticas A, B e C estão eletrizadas com cargas elétricas QA, QB e QC, respectivamente. Encontram-se em equilíbrio eletrostático sobre um plano horizontal liso, como mostra a figura. Eu vou copiar essa figura aqui, para a gente fazer uma análise de o que acontece entre elas. Qual é a interação entre elas. Quanto aos sinais das cargas elétricas de cada esfera eletrizada, podemos afirmar que... Então ele quer saber sobre os sinais. Sobre os sinais das esferas. Eu vou passar esse desenho aqui para o quadro. Espera aí.
Então, na A vai dizer assim, ó. Todas as esferas estão eletrizadas com cargas elétricas de mesmo sinal. Vamos analisar aqui e ver se isso é possível. Todas de mesmo sinal. Vou analisar positiva primeiro. Todas com cargas positivas, o que acontece? Tá? Todas com cargas positivas. A carga A repele a carga B, então vai ter uma força aqui. É a força de A em B. E a carga C repele a carga B. Vai ter uma força aqui. Força de C em B. Tem uma força a cada lado. Para ela permanecer em equilíbrio, força de A e B tem que ser igual à força de C em B. Vamos ver se o exercício menciona alguma coisa sobre os módulos. 3 pequenas esferas idênticas A, B e C estão com cargas elétricas QA, QB e QC. Equilíbrio eletrostático sobre um plano horizontal. Quanto aos sinais das cargas elétricas de cada esfera, podemos afirmar que todas as esferas estão eletrizadas com cargas elétricas de mesmo sinal. Vamos analisar também a força que B faz sobre A. Tem a força que B faz sobre A. Se forem positivas, como sugere a alternativa A, essa força vai ser repulsiva. Então eu vou chamar de força que B faz em A, FBA, que aponta nessa direção, tá? E também tem a força que C faz sobre A. Vou colocar aqui, verdinho. Vou chamar de força CA. Agora aqui, na carga C, tem a força que o B faz sobre C. Vou chamar de força BC. E tem a força que A faz em C. Vou chamar de força AC. Nesse caso, nós temos a carga B paradinha, porque tem uma força que aponta para um lado e a outra força que aponta para o outro lado. Então, nesse caso, a carga B pode ficar em equilíbrio, pode ficar paradinha. Mas o que o exercício? Ele quer que todas as cargas encontram-se em equilíbrio. Todas estão em equilíbrio. Tá, nesse caso não dá, né? Porque a força resultante sobre a carga A é uma força resultante que aponta no sinal negativo do eixo X. Ou seja, a carga A se desloca para lá. Carga C. Carga C tem força resultante que aponta no sinal positivo do eixo X. Força resultante vai empurrar a carga C para cá. Ou seja, a carga B expulsa as duas cargas para as laterais. Não está em equilíbrio. Então a opção A não é. Vamos para B. As esferas A e B estão eletrizadas com cargas positivas. Então, A e B positivas, ok. C está eletrizada com carga elétrica negativa. Então, vou botar um menos aqui para o C e fazer toda a análise de novo. Volta para cá. Deixa eu apagar esses vetorizinhos aqui. Vamos ver se a B é possível. Lembrando que eu estou procurando uma situação onde todas as 3 carguinhas fiquem em equilíbrio. Força entre A e B. A carga A vai fazer uma força na carga B de repulsão, porque são iguais, né? Repulsão, vou chamar de força AB. A B vai fazer força na A também, de repulsão. Então é para cá. Força BA. A carga C vai atrair a carga A. Opa! Então é uma força para cá. Força C sobre A. Ok. A carga C vai fazer uma força sobre a carga B. Como elas têm sinais opostos, então já vai aparecer uma força resultante aqui sobre a carga B, que não pode, né? Tá aqui força C sobre B. Força resultante sobre a carga B é para o sentido positivo do eixo X. Então a carga B vai se deslocar para lá. Não está em equilíbrio. A opção B do exercício também não é possível. Já vou até apagar esses vetores. Essa opção B não é possível. Não dá. Vamos continuar a leitura. Que suposições são feitas?
Na opção C. As esferas A e B estão eletrizadas com cargas elétricas negativas. A esfera C está eletrizada com carga elétrica positiva. Bom, é o oposto do que a gente acabou de fazer. Se não funcionou colocando as duas positivas e uma negativa, não, obviamente não vai funcionar com as duas negativas e uma positiva. Vai dar a mesma situação, só que com os vetores na direção, no sentido oposto. Então não vai dar, mesma coisa. Nem vou desenhar. Já vou para D. As esferas B e C estão eletrizadas com cargas elétricas negativas. E a esfera A está eletrizada com cargas elétricas positivas. Olha só, a opção D ela é o oposto da opção A. A gente já analisou a opção A e ela não funcionou. Então a opção D também não vai funcionar, porque eu estou falando da mesma configuração, só que com os sinais opostos. Vamos tentar a opção E. As esferas A e C estão eletrizadas com cargas elétricas positivas. A e C são positivas. Vou colocar aqui. A e C positivas. E a esfera B está eletrizada com carga elétrica negativa. Vou botar um menos aqui no B. E vamos ver se fica em equilíbrio. Vamos lá. Primeira análise, A e B. A e B tem sinais opostos, tá? Então, a força que A faz em B é de atração. Força de A sobre B. A força que B faz em A é de atração. Então, força de B sobre A. Estão se atraindo mutuamente. Agora aqui. A força que B faz em C é de atração. Tá aqui uma força de B sobre C. A força que C faz sobre B também é atração. Força de B sobre C. Fechou? Ó, a esferinha B está em equilíbrio. Agora, a força que a carga C faz sobre a carga A é de repulsão. Elas são iguais, mais e mais. Mais e mais repele. Então vai aparecer um vetorzinho de força aqui. É a força que C faz sobre A. Agora, aqui, a carga C é repelida pela carga A, lá do outro lado. Então nós temos uma força de A sobre C. O que aconteceu? Cada uma das esferas, cada uma das cargas, tem dois vetores de força, um em cada sentido da mesma direção. E aí eu mantenho a carga A em equilíbrio. É um cabo de guerra, né? Onde cada um puxa para um lado e ninguém ganha. Carga A fica em equilíbrio, a carga B fica em equilíbrio e a carga C também fica em equilíbrio. Beleza? Opção correta para o exercício 10 é a opção E. Muito bem, finalizamos a nossa aula de hoje, a nossa aula de resolução de exercícios. Semana que vem a gente continua. E era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Beleza, meus queridos? Fiquem seguros, sucesso e até a semana que vem. Valeu, até mais!